Então esse é o rastro de sangue que a Síria deixou. Não é à toa que Jonas não queria ir pregar lá, porque Nínive é a capital da Síria. E Jonas não queria que esse pessoal da Síria fosse salvo, porque eles eram cruéis. Já imaginou um camarada passa na sua família, mata a sua mãe, mata o seu pai, estupra a sua filha, arranca o couro de todo mundo, e aí depois Deus vem e fala assim, olha, eu quero salvar eles, vai lá e prega para eles porque eu quero ser o salvador deles. Obviamente que eu também fugiria, eu também seria um homem na rota de fuga, entende? Então eu quero que nesse curso aqui vocês entendam o contexto histórico dos livros, a potência mundial que está em andamento. Então nós chegamos na Síria, não é verdade? Pois bem, mas a Síria que foi o império dos dias do profeta Isaías. A Síria caiu, gente. A Síria caiu nas mãos do Império Babilônico de Nabucodonosor. E o Império Babilônico passou a ser o grande império mundial e as grandes belezas do mundo estavam lá em Babilônia. Ele domina com mão de ferro. Tanto que ele vai levar o pessoal do reino de Judá para o cativeiro para ficar 70 anos. E nos dias do Império Babilônico são os dias do profeta Ezequiel, são os dias do profeta Jeremias, são os dias do profeta Daniel. Então é nesse contexto que está inserido, por exemplo, esses 3 livros. Enquanto o livro de Êxodo está inserido no Império do Egito, o livro de Isaías está inserido no Império Político da Síria, o Império Babilônico domina durante os livros de Ezequiel, Daniel e também Jeremias, tá bom? Só que esse Império Babilônico vai cair por terra. E quando o Império Babilônico cair por terra, ele cai nas mãos do Império Medo-Persa, que eram liderados por Ciro e Dario, sendo Ciro o imperador persa e Dario, o rei Dário, né, o rei Medo, inclusive o rei que jogou Daniel na cova dos leões. E Ciro vai ser aquele que vai dar o decreto de libertação para que o povo deixe o cativeiro de Babilônia e possam voltar para Jerusalém, tá bom? Então o Império Assírio, ele está quedado nas mãos do Império Babilônico. E o Império Babilônico, ele está quedado agora nas mãos do Império Medo-Persa. Quando termina o livro de Malaquias, é o Império Persa que está dominando o mundo, tá bom? O livro de Malaquias está inserido durante o Império Persa. Ou seja, também é o império dos dias do livro do profeta Neemias, profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Também é os dias do livro de Esdras, Império Persa. Também são os dias do livro de Esther, que também é o Império Persa. Lembrando que Xerxes era um rei persa, ok? Quando termina o Antigo Testamento, então a Pérsia é o Império Mundial. Acontece que entre Malaquias e Mateus, nós temos os 400 anos, e nesses 400 anos o Império Medo-Persa cai. E cai nas mãos de Alexandre o Grande, que é o Império Grego. O Império da Grécia domina o mundo, a cultura helenística, helênica, a cultura grega toma conta do mundo, a língua grega passa a ser a língua universal, tanto que o Novo Testamento será totalmente escrito na língua grega, porque o mundo estará dominado pelo grego. Só que o Império Grego, ele também vai cair, porque Alexandre o Grande ele morre rápido, morre jovem, e o império dele, o Império da Grécia, fica dividido nas mãos de 4 generais que o Alexandre tinha, que eram Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Bom, depois eu vou falar para vocês sobre cada um desses governadores, desses poderes políticos, e nós sabemos que esse Império Grego, mesmo subdividido com os 4 generais, eles vão cair por terra. Quando eles caírem por terra, quem vai dominar o mundo vai ser o Império Romano, tá bom? Por volta de 60 a 70 a.C., nós já temos um domínio total do Império Romano e nós vamos chegar no Novo Testamento, nos dias de Jesus, com o domínio do Império Romano. Bom, os judeus não queriam ser dominados pelo Império Romano, então eles esperavam que o Machia, isto é, o Messias, o Ramachia, viesse para libertá-los do poder político, do poder do Império Mundial Romano que domina naqueles dias. Então essa parte política é muito importante que você saiba como é que funcionava o imperador, quem era no Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, se houve mudança de imperador, quem era o governador, por que Pôncio Pilatos, como é que ficavam os Herodes, quem governava o que, aonde, por que tinha o tetrarca.
Enfim, essa parte política também é muito importante para a gente entender os eventos que se sucederão durante os dias do Novo Testamento, tá bom? Um outro aspecto que eu já queria destacar para vocês aqui, fora a situação política, é a questão da dispersão judaica. Os judeus no tempo do Novo Testamento, eles estavam espalhados, gente, pelo mundo inteiro. Em todas as partes haviam judeus. Se você pegar, por exemplo, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, você vai ver que tinha judeus que viviam lá em Roma. Tinha uma comunidade judaica muito forte lá em Roma. Paulo dedica um livro da Bíblia para esses irmãos de Roma, ou até para judeus que não eram cristãos, mas que poderiam tornar-se cristãos e moravam lá em Roma. A gente percebe que esses judeus estão espalhados, a dispersão, foram dispersos. Que os judeus estavam dispersos, se a gente reparar bem, eu queria convidar você novamente a pegar a sua Bíblia e abrir o livro de Atos. Atos no capítulo 2, você conhece aí o texto do dia de Pentecostes. É interessante que o dia de Pentecostes era uma das festas judaicas, uma das festas anuais, assim como também o Pessá, que é a Páscoa, tá bom? A festa de tabernáculos. Eles tinham algumas festividades, gente, que eram anuais, tá? Nessas festividades anuais, os judeus, os claros que podiam, eles deixavam as suas cidades, deixavam o país onde estavam vivendo e iam lá para Jerusalém, fazer uma peregrinação para celebrar aquela festividade. É por isso que no dia de Pentecostes, se vocês observarem, quando os cristãos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, se vocês repararem, tinha muita gente de outros países lá em Jerusalém naquele dia. Por exemplo, está escrito aqui em Atos capítulo 2, verso 5. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo aí, aluno, por gentileza. Diz assim. Abriu? Estou esperando, hein? Abre aí. Vamos lá. É necessário você abrir a Bíblia porque esse curso é um curso bíblico. Muito bem. Abra a sua Bíblia aí. Diz assim, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Já está aqui. Havia judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Ou seja, os judeus estavam dispersos para todas as nações. É claro que pode ser um eufemismo, pode ser uma linguagem exagerada para todas as nações do mundo. Será que tinha judeu em todas as nações do mundo? Não sabemos, mas o fato é que eles estavam espalhados no que havia, o que era conhecido da época, tinha judeu lá. Eles não estavam vivendo em Jerusalém, na Palestina, e tinham ido embora para lá. Talvez seus filhos nasceram lá, eram pessoas devotas, conhecedores da palavra de Deus, e foram então trazidos até Jerusalém numa das festas anuais. Então havia em Jerusalém devotos a Deus, devotos vindos de todas as nações do mundo. E quando ouviram o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus esses homens que estão falando? Como que ouvimos eles falar na língua materna, ou seja, na língua lá do país que a gente nasceu? Nasceram lá, mas eles são judeus, tá bom? Eles são judeus vindo de todas as partes do mundo, só que eles nasceram lá durante a época de uma dispersão. Aí diz que o pessoal veio da onde? Verso 9. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, que é a antiga Babilônia, né? Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, veio gente do Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, está dizendo aqui no verso 10, aí vem o verso 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Convertidos ao judaísmo são o que se chama de prosélitos. Prosélito é quando alguém não é um judeu, não é nascido, não é filho de judeu, não é uma judia, mas se converteu à religião de Israel. Então também vai lá em Jerusalém cultuar ao Deus de Israel. Se chama prosélitos. Prosélito é um convertido, um gentio convertido ao judaísmo, tá bom? Uma pessoa que não era israelita, não era judia, porém se converteu à religião judaica. Então está dizendo aqui no verso 11 que tinha lá tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Bom, vocês percebem aqui, entre os versos 5 até o 11, muita gente vindo de muitos lugares, de distâncias próximas e até longínquas, e esse pessoal estava vindo ali, tá bem claro, gente, é uma dispersão.
quando nós estamos no Novo Testamento, nós estamos diante de uma situação onde muitas pessoas foram dispersas pelo mundo. Muitos judeus estavam espalhados. Então esse é o contexto do Novo Testamento, tá bom? Um outro ponto que eu quero destacar para vocês é a língua. A língua bíblica, a gente sabe que o Antigo Testamento ele está todo em hebraico e algumas porções estão em aramaico. Grave isso. O Antigo Testamento ele está em hebraico e algumas porções estão em aramaico. O que está em aramaico a gente até entende porque a língua de Babilônia é exatamente o aramaico. A língua dos caldeus é o aramaico. Então, quando o povo de Judá foi levado por Nabucodonosor, lá nos dias de Ezequiel, de Jeremias, nos dias de Daniel, quando eles foram levados para o país dos caldeus, lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, lá eles ficaram 70 anos. E é claro que aqueles que viveram lá e nasceram lá, a língua que eles passaram a falar era exatamente o aramaico, tá bom? Então o Antigo Testamento, repetindo, ele é escrito totalmente em hebraico, mas existe algumas porções que estão em aramaico. Creio que isso está resolvido. Acontece que entre o Antigo e o Novo Testamento, eu acabei de falar para vocês que o Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. E a língua grega vai então dominar o mundo. Quando chegar o Novo Testamento, é verdade que o Império Grego já ruiu, já caiu, está no Império Romano, porém, a gente sabe muito bem que a língua grega é a língua universal. No Novo Testamento, a língua universal é a língua grega, o grego koiné. Hoje, nos nossos dias, a língua universal é o quê? É o inglês, o espanhol. Mas nos dias do Novo Testamento, a língua universal era a língua grega. Tá bom, gente? Tanto que o Novo Testamento será escrito na língua grega. Então é importante você perceber que essa questão das línguas, o Antigo Testamento hebraico, algumas porções em aramaico e o Novo Testamento em grego, nos traz aqui as duas grandes línguas que formam a escrita do cânon bíblico, que é Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. E, claro, algumas porções de aramaico. Então, línguas originais da Bíblia são aramaico, grego e hebraico, tá bom? Ou hebraico-aramaico, Antigo Testamento, grego do Novo Testamento. Quando Jesus estava aqui na Terra, a Bíblia que Jesus tinha, vamos para começo de conversa, era um Antigo Testamento, gente. A Bíblia que Jesus lia, acho que Philip Yancey, no seu livro A Bíblia que Jesus lia, ele deixa para a gente essa preciosidade, essa lembrança maravilhosa, já que alguns têm um preconceito com o Antigo Testamento, mas ele deixa a preciosa lembrança de que a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Jesus não tinha um Novo Testamento para ler. Quando Jesus viveu aqui na Terra, Mateus não tinha escrito ainda. Marcos não tinha escrito. Lucas não tinha escrito. João não tinha escrito. O apóstolo Paulo sequer tinha se convertido. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, Paulo não estava convertido e os 13 livros que é certeza que ele escreveu não estavam escritos, talvez 14, não estavam escritos. O Apocalipse é lá do ano 100. Então, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento e foi acerca dela que Jesus falou: examine as Escrituras. Isto é, examine o Antigo Testamento, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. E são elas, as antigas Escrituras, que de mim testificam. João 5,39. Perceba? Então a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Grave essa informação na sua cabeça. Jesus disse que se você examinar o Antigo Testamento, você vai encontrar a vida eterna. Pastor Rubens, a aula não é de Novo Testamento? Por que você está falando tanto de Antigo Testamento? Porque nós estamos no pano de fundo histórico. Nós estamos para entrar no Novo Testamento, mas temos que fazer essas considerações. A Bíblia que Jesus lia era uma Bíblia de Antigo Testamento. E aí fica a pergunta, e que língua era? Bom, aí nós temos algumas possibilidades, tá? O Antigo Testamento todo é escrito em hebraico. Então nós sabemos que a Tanakh, tem esse som no final, tá bom? A Tanakh é a Bíblia hebraica completa. Torá não é o Antigo Testamento. Torá é o nome que se dá, quer dizer, instrução. A Torá é uma referência a Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A Torá são os 5 livros da lei de Moisés. Ok? Acontece que a Bíblia é composta, o Antigo Testamento, de lei, escritos e profetas.
Então a palavra que nós temos é Torá, Nevim e Ketuvim, ok? Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, lei, escritos e profetas. Lei, escritos e profetas formam o Antigo Testamento. Torá, Nevim e Ketuvim formam o Antigo Testamento. O nome que se dá para Torá, Nevim e Ketuvim, a Bíblia hebraica, é a Tanar. Você vai consultar a Tanar. Quando você consulta a Tanar, você está consultando lei, escritos e profetas. Você está consultando o Antigo Testamento. Ok? Então o que Jesus tinha? Jesus tinha a Tanar. Só que a Tanar, isto é, a Bíblia do Antigo Testamento, ela estava em hebraico, ela estava em aramaico e ela estava em grego. Lembra? Hebraico, aramaico e grego. A Bíblia grega do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ela se chama Septuaginta. A Septuaginta já vem de 70, né? Septuaginta, alguns falam Septuaginta, né? Tudo bem, sem nenhum problema, por mais que a expressão correta é Septuaginta. A Septuaginta ela é a versão dos 70, quando houve uma tradução do hebraico para a língua grega. A princípio só foi da Torá, dos 5 primeiros livros da lei de Moisés. Esses 5 primeiros foram passados para a língua grega, do hebraico para o grego. Então a Torá virou a Septuaginta. Depois a Septuaginta evoluiu e também traduziu para o grego o Nevim e Ketuvim, escritos e profetas. Então Torá, Nevim e Ketuvim, lei, escritos e profetas, passaram depois, posteriormente, a ser totalmente traduzido para a língua grega. Essa versão se chama Septuaginta. Possivelmente Jesus lesse durante o Novo Testamento porções na Septuaginta, nessa versão grega, já que a língua da época universal era o grego. Uma outra possibilidade é que Jesus tivesse acesso ao texto massorético, a Massorá. O texto massorético é a Tanar, de fato, é a Tanar em hebraico. É a Tanar original em hebraico, é texto massorético, é a Massorá. Então nós estamos falando que tinha a versão bíblica chamada Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento traduzida para a língua grega. Nós estamos falando que a Tanar é o texto massorético, que é o texto original hebraico do Antigo Testamento, sem tradução, como é o caso da grega. E nós temos também informações de que no Novo Testamento rolava o Targum. O que era o Targum? O Targum era a Bíblia na língua aramaica, gente. Sim, o Targum é a tradução do hebraico para o aramaico. O Targum é a Bíblia na língua daqueles que aprenderam lá em Babilônia. E no tempo do Novo Testamento, a língua comum do povo era o aramaico, gente. Então, em que língua eles falavam? Falavam em aramaico. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui em Guiné-Bissau, 2012, 2013, 2014, fiz as viagens à África. Por mais que Guiné-Bissau seja um país colonizado por portugueses, tal qual nós aqui brasileiros fomos, tá? Porque existem algumas Guinés, né? Tem Guiné, La Guiné, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau. Nós temos 3 Guinés. Então uma fala em francês, a outra é em inglês e uma em português. A Guiné-Bissau é língua em português. Porém, a língua comercial, a língua lá do povo da cidade, por exemplo, lá no Bandim, quando você vai no Bandim, no centro de Bissau, no centro, no mercado, comprar as coisas, né, fazer compras, você chega lá no Bandim, a língua que eles não falam em português, eles falam em crioulo. Crioulo é a língua comercial deles. Da mesma forma, no Novo Testamento, você tem a língua comercial. A língua comercial é o aramaico, por mais de que a língua universal fosse a língua grega, tá bom? Então, quem quisesse ler uma Bíblia em aramaico, lia um Targum. Quem quisesse ler uma Bíblia em hebraico, lia o texto massorético. E quem quisesse ler uma Bíblia na versão grega, lia então a Septuaginta. Tudo bem? Nós temos a questão do exclusivismo judaico. Os judeus, para eles, Deus era só deles. A salvação era só para eles. Eles eram o ó do borogodó, a última Coca-Cola do deserto, o último biscoitinho do pacote. Então eles eram exclusivistas, eles eram, vamos dizer assim, legalistas ao extremo, e Deus era para eles, e quem quer ser salvo, que venha a Israel. Que venha para dentro conhecer Deus, o Deus de Israel.
É verdade que o Antigo Testamento faz esse movimento, né, de uma ação centrífuga e centrípeta. Antigo e Novo Testamento, um é centrífuga, o outro é centrípeta. Um puxa para dentro, o outro expele para fora. Então, no Antigo Testamento, as pessoas de fato tinham que vir conhecer o Deus de Israel. Já no Novo Testamento, a igreja tem uma proposta de eclésia, chamados para fora. Então, levem Deus para fora. Não é mais as pessoas que têm que vir atrás de Deus, como era o caso do Antigo Testamento, mas agora a igreja levará Deus para o mundo. Então, um chama para dentro, venha conhecer o Deus de Israel. O outro leva o Deus para fora, ok? Mas os judeus são exclusivistas. Você quer conhecer Deus, você tem que entrar aqui. Você quer conhecer Deus, tem que vir aqui nessa rua, porque nessa rua que está a mão de Deus. É só aqui que Deus age, é só entre nós. Isso é marca de uma seita, né? E são marcas das seitas, inclusive de uma seita judaica. Então os judeus eram muito exagerados no exclusivismo. Eles tinham também uma ênfase muito grande na Torá. Eles gostavam muito da lei, né? Mas parece que eles não davam a mesma atenção aos escritos e profetas. Eles não davam a mesma atenção a Nevim e Ketuvim. Eles davam mais atenção à Torá. Eles gostavam muito porque eram muito legalistas. Bom, eu vou ter que falar para vocês mais à frente sobre o Sinédrio, como é que funcionava o Sinédrio, as questões do sacerdote, sumo sacerdote, Anás e Caifás, que eram sogro e genro, tá bom? Depois eu vou tratar isso com vocês. E também é importante destacar que no Novo Testamento nós temos seitas, partidos políticos religiosos. Seitas ou partidos políticos religiosos. Bom, quais eram as seitas ou partidos políticos religiosos? A gente sabe muito bem dos fariseus, né? Os fariseus eram um grupo de pessoas que tinham um apego muito grande à Torá. Eles, por natureza, eram instrutores da Bíblia, por natureza, eram ensinadores das Escrituras, por isso eram bastante rígidos, bastante exigentes, apesar de serem também bastante hipócritas, porque ensinavam muito, mas não viviam nada daquilo que eles estavam ensinando. E Jesus acaba chamando eles de hipócritas, né? Palavra grega, ator, hipócritos, hipócritas, tá? Como atores da Rede Globo. Pega aí Suzana Vieira, hipócrita, porque ela é atriz. Você pega aí... Estou desatualizado do nome de atores da televisão, tá? Não ando assistindo muito televisão, não. Antônio Fagundes é um hipócritos. A palavra grega para ele é um ator, tá bom? Muito bem, Tony Ramos, lembrei de um aqui agora. Eita, a cabeça tá ficando ruim, gente. Tony Ramos é um hipócrita, por quê? Porque ele é um ator. Então Jesus chamava os fariseus de hipócritas. O problema não era ser fariseu, porque ser fariseu é coisa boa. Fariseu é um grupo de pessoas que se separaram para o estudo das Escrituras e para o ensino da Tanar, para o ensino da Torá, para o ensino de Nevim e Ketuvim, apesar que eles tinham uma prioridade na Torá, nas leis de Moisés. Ser um professor da Bíblia, isso é uma coisa boa, gente. Isso é muito bem-vindo. Não tem nenhum problema em ser fariseu. Jesus nunca chamou para alguém e falou, seu fariseu. Sabe, porque não faz sentido você olhar para um homem e dizer assim, seu fariseu. E daí? Ser fariseu é ser um instrutor da lei de Deus, ser uma pessoa separada, consagrada para o ensino da palavra de Deus. O problema não é esse. Não é? O problema é hipócrita. Fariseu, hipócrita. Eu sou, por natureza, um fariseu, no sentido de que eu sou uma pessoa que ensina as Escrituras, que eu sou uma pessoa que traz às pessoas o conhecimento da palavra de Deus. O problema não é ser um professor de Bíblia, professor de escola sabatina, professor de escola dominical. O problema não é você ser um pastor que ensina, porque todos aqueles que são, se vivessem nos dias de Jesus, todos os mestres que ensinam seriam do partido político religioso dos fariseus, porque é o grupo de pessoas que estavam envolvidos com o ensinamento, entende, gente? Então eu quero que vocês gravem isso. O primeiro partido político dos dias de Jesus que eu quero mencionar aqui são os fariseus. E o problema não é ser fariseu, e sim ser hipócrita, ser um ator, ser uma atriz. Falar uma coisa apenas porque você está, como muitos hoje, né? Parece estar no palco da Rede Globo, parece que eles estão dando um show. Tá? Então esse é o primeiro partido político que eu quero mencionar. Havia um partido político religioso também, rival dos fariseus, que eram os saduceus. Esse pessoal já não era muito achegado na lei, não era muito achegado nessas partes técnicas, legalistas, mas eles eram um pessoal assim mais da aristocracia, um pessoal mais elitizado, um pessoal que, né, era mais focado no material, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos ou demônios. Até um dia, quando Paulo foi preso,
Paulo esteve sendo julgado por fariseus e saduceus e Paulo jogou uma isca, né? Falou, por que eu estou sendo preso só porque eu preguei a ressurreição de um homem? Por acaso Cristo não ressuscitou? Ele ressuscitou. E aí o pessoal do saduceu, não, mas não tem ressurreição. Aí eu falei, como assim? Vocês prenderam o homem porque o homem está falando de ressurreição? Mas ressurreição existe. Aí eu falei, existe não. Aí o fariseu, existe sim. O saduceu, não existe não creio nisso não. Existe sim. Aí o Paulo acabou botando os dois grupos para refletir lá entre eles e Paulo acabou se safando daquela situação. Então nós temos aí o grupo de um pessoal que é muito voltado para a escritura e parece que nós temos aí as raízes de um pessoal, de uma igreja pós-moderna muito voltada para dinheiro. Eu não sei, mas talvez aí os ministérios e algumas igrejas aí que eu não posso mencionar o nome aqui, estão mais para saduceus do que para fariseus, né? Estão mais para um pessoal voltado para o elitismo, voltado para as catedrais, voltados para a suntuosidade, voltados para jatinhos, helicópteros. Me parece que é um pessoal que não está mais preocupado com esse negócio que eu estou fazendo aqui agora, que é ensinar, falar da Bíblia, explicar as coisas de Deus, mas sim tem um pessoal que está mais preocupado em tirar férias no Caribe, em andar de jatinho novo, em comprar um jatinho melhor. Tem um pessoal que está na onda dos saduceus e não na onda dos fariseus que estão tentando ensinar a palavra de Deus. Havia também naquela época, gente, um grupo, um partido político religioso que eram chamados de essênios. Os essênios, eles viviam fora do território das cidades, viviam proximamente ali ao Mar Morto, na região de Qumran. Eles viviam ali isolados, eles não se misturavam. Era um grupo, um partido político e religioso de um grupo que dizia o seguinte, a gente não pode se misturar com essas pessoas. A gente não pode se misturar com o mundão, então nós vamos nos isolar no gueto, vamos nos esconder no meio do deserto, para que a gente não venha se contaminar com o pecado dessa gentalha. Então aqui está a raiz daquelas igrejas, daquele pessoal que não gosta de se envolver, não gosta de se misturar com a política, não gosta de se misturar com a sua cidade, não gosta de se envolver com uma creche, não gosta de se envolver com uma ONG. É um pessoal que diz, não, tem que servir a Deus aqui escondidinho, né? Quando tem um carnaval aí, o que faz? Corre pro meio do mato, que morre de medo de enfrentar a realidade, as tentações, de ser cristão diante do confronto. Então é mais fácil correr pro meio do mato, não é verdade? É mais fácil ser essênio no meio do mato que ser cristão no meio do desafio, da tentação, não é verdade? Bom, os essênios eram assim, eles eram bastante esquisitos, tá? Eles tinham uma alimentação diferente, eles tinham vestes diferentes, ou seja, eles não queriam se misturar à sociedade porque eles não queriam se contaminar com os outros. Isso parece muito a algumas igrejas que são muito fechadas no legalismo, no seu jeito de comer, no seu jeito de se vestir, e aí não se mistura de jeito nenhum com outras igrejas, porque afinal de contas você não quer se contaminar, não é verdade?